Olá pessoal, Rogério Menezes, secretário do Verde de Campinas. Nós estamos aqui em frente à Biblioteca Municipal, local bem conhecido da nossa cidade, aqui ao lado da Prefeitura. E essa é mais uma atividade da Semana de Meio Ambiente 2023, Semeia 2023. Nós estamos aqui com a equipe da Sanasa. Hoje eles vão receber aqui no projeto Casa, projeto que é o ciclo da água no saneamento, as iniciais, né? Casa, programa Casa. E o programa Casa já é feito há 7 anos e já divulgou o uso consciente da água e o lançamento consciente dos esgotos para muita gente nesses 7 anos, principalmente em escolas, mas também em associações, enfim, onde chama o pessoal da Sanasa, eles estão fazendo o trabalho de consumo consciente da água, de uso consciente, lançamento consciente dos esgotos. Eu estou aqui com o Geraldo, que é o monitor aqui, é o professor da turma, quando o assunto é uso consciente da água. Então nós vamos ouvir um pouco o Geraldo, inicialmente, sobre o que é o programa Casa. Explica pra gente o que é o programa Casa, como nasceu essa ideia. E nós vamos percorrer aqui as 2 vans do programa Casa e vamos mostrar tudo para você que está em casa. E para os alunos que estarão visitando aqui hoje, né, o projeto. Então aqui na praça, na frente, quem quiser vir também, não precisa ser aluno. Entra numa turma aqui, a população em geral. Eles vão estar hoje aqui a tarde inteira, né? Sim. A tarde inteira e vão receber os alunos aqui dos colégios e também a população que passar por aqui na frente da Biblioteca Municipal. Geraldo, fala pra gente o que é o projeto, o programa, né? Programa Casa. Ok, vamos lá, Rogério. Bom, o programa Casa, como você falou, se refere ao ciclo da água no saneamento, que é o ciclo que a água faz dentro da nossa cidade. Bom, a característica disso, que é bem interessante, é que em nossa cidade esse ciclo se fecha. Nós temos água captada e potabilizada, né? Água que veio lá do rio Atibaia, um rio importantíssimo para a nossa cidade, que a gente ama demais, que é uma referência também aqui para a nossa região, para todas as cidades aqui vizinhas, para captação e distribuição para suas cidades, mas a gente capta a água desse rio, potabiliza e entrega na casa das pessoas. Um trabalho árduo que rola 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, não param. Sempre tem alguém potabilizando, tratando essa água. A gente precisa de água todo dia. Bom, quando chega na nossa casa, a gente vai utilizar essa água para as inúmeras atividades que nós fazemos. Esta água, ela vai se transformar depois dessa atividade no esgoto. E esse esgoto tem que voltar para a Sanasa para que ela possa tratar, limpar todas as impurezas dessa água para encaminhar novamente para o rio e aí ele continuar o caminho dele aqui pelo nosso município, pela nossa cidade também, pela nossa região também. Então, para esse trabalho fluir, para acontecer bonitinho, redondinho, como eu falei para você, a gente depende da população. Tá? Então, tanto para ela usar a água com sabedoria, com inteligência, ali, com um raciocínio ideal de como a gente evitar esse desperdício, mas também quando a gente descarta essa água suja, a gente não pode não jogar sujeira, impurezas como resíduos sólidos, como papel higiênico, absorvente, preservativo. Tudo isso chega na nossa rede e impacta bastante. Dificulta que a gente possa fazer o nosso trabalho de acordo. É um pouco disso que a gente vai falando nesses 2 carros. Bom, então vamos visitar as vans para a gente compreender toda essa mensagem que o Geraldo e que a equipe da Sanasa, a gente tem aqui a dona Milka e tem também aqui o Wellington, é o trio aqui da Sanasa escalado para essa atividade da Semana do Meio Ambiente hoje. Nós vamos entrar pelo furgão que faz o trabalho, pode mostrar ali, Unidade Móvel de Lançamento Consciente de Esgoto. Pode mostrar aí a frente da van, a escadinha, o programa Casa, o símbolo do programa Casa. E agora vem acompanhando a gente aqui, Juliano que está filmando a gente, viu?
Pessoal, Juliano da Secretaria do Verde, da Coordenadoria de Educação Ambiental. Bora com a gente, vamos entrar aqui pelo fundo da van para a gente falar um pouco de lançamento consciente dos esgotos. Eu vou tomar cuidado aqui, porque eu tenho 1,92 m e é quase é o limite. Eu tenho que ficar aqui meio agachado. E o Geraldo vai fazer a explicação aqui sobre essa representação de como acontece aí com o esgoto, né? É isso, a gente tem aí o sanitário, o vaso, a pia da cozinha. Explica aí, Geraldo. Vamos lá. Bom, aqui a gente simula como se fosse uma casa mesmo, né? Como que acontece dentro da nossa casa em relação ao esgoto. Então, quando a gente dá uma descarga, por exemplo, esta água vai passar aqui, né, por uma tubulação dentro da nossa casa e vai chegar até a nossa até a rede coletora de esgoto da Sanasa, que normalmente fica em frente à casa das pessoas. Então, a gente sabe onde está isso, porque lá na parte externa da nossa casa, rente ao muro, a gente vai ter um local de inspeção da Sanasa. Esse local é muito importante, tá? Porque a gente, se tiver algum problema naquele ramal, a gente vai poder, nós funcionários da Sanasa, poderemos abrir esse ponto e fazer a manutenção ali. Mas muita gente, infelizmente, cimenta esse local e dificulta muito o trabalho que a gente realiza, né? Outro local também, outra situação também importante, dentro de uma casa, tudo que acontece dentro de uma casa impacta diretamente na nossa rede, tá? Então, por exemplo, quando a gente utiliza a nossa água, utiliza a nossa pia, por exemplo, para fazer uma limpeza de um utensílio doméstico ali, lavar uma louça, uma vasilha, tudo isso, se a gente deixar escoar pelo ralo, né, ele vai impactar não só o seu ralo, mas vai impactar também a sua tubulação e até a rede da Sanasa. Então, sempre é bom colocar algum dispositivo para remover o excesso de resíduo. Aí você vai jogar no lixo comum, claro, né? Dessa maneira. Mas tem um resíduo que ele não segura, né? E esse resíduo é o óleo, né, que fica grudado ali nos pratos e nos utensílios. Esse óleo vai ser retido aqui pela caixa de gordura. Muita gente tem um certo receio com relação à caixa de gordura, mas ela é muito importante. Ela protege a rede da nossa casa, mas e também a rede da Sanasa. Então, jogar o óleo por aqui é uma atitude não muito boa, né? Muito prejudicial aqui para a nossa rede, né, da casa e também para a rede da Sanasa. Tem muita gente que joga óleo até pelo vaso sanitário, óleo velho, assim, é muito ruim isso. Nós temos um trabalho com o nosso voluntariado, a pessoa pode destinar esse óleo para nós vamos usar esse óleo para o nosso trabalho social, e também a pessoa também pode destinar esse óleo para aquela pessoa que passa na rua ali pedindo um óleo usado, velho, que é muito melhor do que jogar na rede, tá? Como eu falei para vocês, essa caixa de gordura, ela vai restringir a gordura, né? Ela vai parar fazer com que a gordura fique aqui, né? A gente colocou uma espuma aqui para a pessoa entender, e que essa gordura eu posso remover daqui, né? Claro, devidamente equipado, com uma luva, com um potinho, vou remover essa gordura, e essa gordura é lixo comum, tá? Eu posso colocar ali na frente da minha casa, porque isso é um resíduo comum. Isso não é Então, isso vai fazer com que a minha tubulação aqui fique toda limpa, não vai entupir, e não entupindo eu posso evitar de fazer algumas atitudes que não são muito legais para a nossa rede, como jogar algum produto que pode inclusive comprometer a minha rede, pode corroer a tubulação, pode prejudicar bastante, porque essa tubulação nossa aqui é essa daqui, né? Sai daqui da caixa de gordura e vai para a rede coletora da Sanasa. Geraldo, eu vi outro dia uma imagem impressionante que formam verdadeiras massas de óleo. Depois aquilo meio que forma uma rocha, quase uma rocha. Sim. E obstrui o vaso, que você tem que quebrar a tubulação, muitas vezes por causa da obstrução causada pelo ato, que é ruim, que é inadequado, de jogar óleo de cozinha diretamente ou no vaso, como você falou, ou mesmo na pia, como a maioria faz, né? Sim. É isso, que isso dá grandes prejuízos para a Sanasa e, portanto, o dinheiro da Sanasa vem da nossa tarifa, o dinheiro da Sanasa vem
do pagamento dos impostos e tudo mais, é um órgão público, é uma empresa muito eficiente de saneamento, uma das melhores do país, né? Sim. Mas fica tendo um trabalho desnecessário de ficar quebrando e trocando rede por causa desses entupimentos, seria isso? Sim. O óleo, né? A gente faz uma demonstração aqui, né, com espuma para as pessoas poderem entender. De um lado, né, algumas coisas que vão acontecendo aqui mais um pouco. O óleo, ele é um grande conservante, né? Além de ele conservar o lixo que a gente acaba recebendo, porque a caixa de, não só a gente recebe o óleo, como também através aqui do vaso sanitário, pelo diâmetro dele, a gente recebe outros tipos de lixo, né? E vem preservativo, absorvente, cotonete, cabelo, fio dental, lenço umedecido, né, papel. E tudo isso vai se juntar, vai ser aderido pela gordura e vai grudar aqui nas paredes das tubulações e vai aderir com outros lixos também que vão chegando. Então, ele não vai, por exemplo, papel higiênico, que poderia ser, a gente poderia pensar que é um produto que poderia dissolver na água com o tempo, aqui no esgoto, ele acaba sendo conservado pela gordura que a gente recebe. E as pessoas também, naquela tentativa de poder desobstruir, muitas jogam soda cáustica, por exemplo, que é muito comum. E a soda cáustica é um produto que a reação química dela com o óleo é de empedrar. Então, olha só, a pessoa acha que está desobstruindo, está jogando soda cáustica e junta com aquele óleo, que essa maçaroca aí aglutinada pelo óleo, o óleo praticamente dá aquela liga, né? Então o óleo ele dá aquela liga, junta esse monte de sujeira, obstrui, a Sanasa tem que ir lá, muitas vezes tem que quebrar o asfalto, tem que quebrar a rua, tem que abrir, tem que gastar dinheiro que não precisava estar gastando por causa desses entupimentos. Sim, imagina o transtorno para a pessoa que mora ali, o mau cheiro, tudo isso que acontece. Né? Uma outra situação também que é muito recorrente, e a gente fala um pouquinho nesse carro, é com relação à água de chuva. A gente recebe muita água de chuva na nossa rede de esgoto. E a água de chuva, ela tem um destino certo, que é uma água pluvial, ela tem que caminhar para um córrego, para um manancial ali daquela região, onde a pessoa mora. Então ela vai para o bueiro. Infelizmente, a gente recebe isso na nossa rede de esgoto. Direcionado. Então, aqui a gente simboliza aqui um telhado, né? Temos uma calha, e vamos mostrar o que acontece o que pode acontecer com essa situação, né? Então vou liberar aqui a água de chuva, né? Vai começar então a escorrer. Então temos aqui a água de chuva e vamos deixar aqui ali a gente tem uma calha, né? Que vai direcionar esse esgoto aqui para a nossa rede de esgoto, né? Que temos um ralo aqui que essa água vai cair por aqui, né? Um minutinho, dá uma forcinha aqui porque ele está um pouco tombado para o lado de cá, né? A gente vai percebendo ali, ó, que a água de chuva já está sendo direcionada ali para o nosso esgoto, né? O que poderia ficar, que já seria bastante complicado, já que nós já temos resíduos sólidos aqui, né? Vai ficar muito pior agora, né? Que é o retorno na casa de uma pessoa, por exemplo. Olha só, tem até um ratinho boiando. Sim, ali. de uma maneira lúdica, a gente mostra para as pessoas coisas sérias, né? Então ali a gente fez tudo com espuma expansiva, porque essa atividade a gente faz com crianças, com pessoas de todas as idades. Mas para as pessoas entenderem que quando retornam o esgoto, não é para a gente entrar em contato, retornou da rua, tal, é muito complicado realmente, né? Pessoas podem vir a óbito em contato com o esgoto, porque além de ter ali as fezes e urina em decomposição, com todo aquele gás característico, né, que faz aquele cheiro de ovo podre, que já seria bastante complicado se a pessoa entrar em contato, também tem leptospirose, porque na rede de esgoto tem rato. Então, muito bem. Pessoa... Aquele cheiro é o metano? O metano que é o cheiro a ovo podre, né, geralmente. Mas é decomposição sem oxigênio da matéria orgânica, né? E aí libera aquele cheiro muito ruim. Mas, Geraldo, deixa eu te falar uma coisa. Quer dizer que o pessoal não pode ligar... Água de chuva é uma coisa. Vai dar o escoamento, não pode ligar isso no esgoto. Não, você tem que... Água pluvial, a rede de água pluvial. E o contrário também é verdadeiro. O contrário não pode também ligar é verdadeiro. Esgoto que não seja na rede de esgoto. Sim, porque senão você vai ter, sem tratamento, aquele esgoto chegando nos corpos d'água.
Sim, exatamente. E causando doença, e correndo o risco de causar doença Sim. à população. E a gente tem que, as pessoas também precisam saber que nós temos 23 estações de tratamento de esgoto e a gente paga por isso. Nossa conta de água está lá, afastamento e tratamento de esgoto. Então esse esgoto tem que ser tratado, tem que ser direcionado para a Sanasa para poder tratar e para esse esgoto no rio, parar no rio. Né? Nós temos 1.224, quase 1.225.000 pessoas em Campinas, aproximadamente, não é isso? Se a gente pegar e pensar que todo esse esgoto não pode ser direcionado para um rio, para um manancial, senão a gente vai prejudicar os rios aqui da nossa região, e isso tem que ser direcionado para uma estação de tratamento para a Sanasa poder fazer o trabalho dela, e se a gente está pagando por isso, quando a gente joga o lixo, a gente está prejudicando esse trabalho. Porque, pessoal, você tem muitas situações, né? Muitas situações que você tem a estação de tratamento, você tem a rede de esgoto para coletar esse esgoto e a gente tem uma ligação irregular fora da rede, que não liga a casa na rede. Isso vai parar no córrego, o córrego fica com cheiro fétido, fica poluído, fica gerando risco de doença se as pessoas entrarem em contato com aquela água. Então, um risco à saúde por conta de uma ligação clandestina, uma ligação irregular que está jogando esse esgoto que deveria ir para a estação de tratamento de esgoto e que não vai para a estação de tratamento de esgoto. Então, nós estamos aqui no Dia Mundial do Meio Ambiente fazendo um apelo para a gente estar sempre regular em relação a isso. Procure se regularizar, procure a Sanasa, né? A Sanasa orienta, mas precisa fazer a coisa certa para a gente continuar aí caminhando para despoluir os rios e córregos e também proteger a nossa população na questão das doenças de veiculação hídrica, doença por água suja, por água contaminada, que acaba impactando a saúde da nossa população. Valeu o recado? Geraldo, mais alguma coisa em relação a vaso sanitário, alguma orientação? Não, aqui essas são as informações que a gente gostaria de passar mesmo, né? Que são as informações que a gente vai passando e também as pessoas chegando aqui, elas podem tirar mais dúvidas, falar das dúvidas que elas têm com relação a isso, a gente vai esclarecendo também aqui na nossa visita. Então, aqui. Meia volta vou ver, Geraldo vai me acompanhar aqui, nós vamos descer essa escada aqui com muito cuidado, porque eu sou meio alto, nós vamos descer aqui a escada e vamos entrar agora. Vamos entrar agora aqui. Pode mostrar, não sei se você consegue mostrar por causa da luz. Dá uma chegada bem perto, mostra aí a van da unidade móvel de uso consciente da água. E vamos entrando aqui junto com o Geraldo. Passamos aqui também pela Dona Milka. Cadê a Dona Milka? Dona Milka aparece aqui no nosso vídeo, sobe aqui com a gente também, junto com o Geraldo. Tem o Wellington aqui também, da equipe da Sanasa, só para vocês aparecerem na foto aqui, o Geraldo vai falando. E aqui nós vamos mostrar então o que é o tal do uso consciente de água. Basicamente, Geraldo, é não desperdiçar água, não é isso? Dá o recado aí para a turma. Faz a demonstração aqui como a gente pode não desperdiçar água. Tá bom. Basicamente, quando a gente fala de uso consciente, é usar a água o que a gente precisa, porque a gente precisa sem o desperdício. Basicamente seria isso. Então, qual a finalidade da água naquele ponto? É lavar a mão, é tomar o banho, é lavar a louça. Vamos destinar para o que a gente precisa. Agora, excedendo isso, já seria o desperdício. Certo? Bom, faz a demonstração aí do que a gente pode fazer para não jogar água fora. Tá. Bom, os comandos estão aqui, eu vou ter que ir para o lado de cá, tá bom? Vamos um minutinho só. Bom, vamos começar então aqui com a pia do banheiro. Tá? Bom, aqui nós temos então duas torneiras, que são as torneiras da pia do banheiro. E aqui, onde que vai estar marcando quanto consome cada torneira dessa. Lembrando que para lavar a mão, como eu estava falando para vocês, a gente não precisa realmente de muita água. A gente precisa do que é necessário naquele momento para fazer aquela atividade. Bom, lavar a mão, a gente encontra algumas torneiras desse tipo aqui, certo? Em alguns comércios, algumas escolas. E aqui está saindo realmente o volume de água que eu preciso para tirar o sabão da minha mão. E aqui está marcando quanto ela está consumindo. Nessa outra torneira, eu estou usando mais água
do que eu necessito para essa atividade, né? E aqui estão marcando quanto eles estão utilizando. E aqui é o tempo de utilização dessa água. Bom, o que está fazendo essa diferença são, claro, os pontos que estão aqui, né? As ponteiras aqui, os restritores que estão aqui na ponta desses equipamentos. Só um pouquinho, Geraldo. Turma, dá uma olhada aqui, ó. Enquanto aqui sem o restritor na torneira gastou 4,2 litros, no mesmo tempo que ficou aberto, com o restritor na torneira, 1,3 litros. Olha que diferença. 49 segundos para os dois. Já Sim. pensou uma torneira desregulada em 50 segundos, menos de um minuto, Geraldo? Sim. Já gastou 4 litros de água? Depois vem a conta lá do cidadão, o cara fala, eu não gastei tanta água, mas aí gastou mesmo, é isso? Sim. A gente costuma falar que a pessoa tem que estar sensibilizada, né, pela região que a gente mora. Ou seja, a gente mora numa região que é importante para nós, onde tem empresas, comércio, né, um dos polos tecnológicos importantes do nosso país, mas é uma região, por ter essa característica, atrai muita gente. E se atrai muita gente, a gente tem uma limitação com relação às questões hídricas, né? Nós temos um rio importante, 2 rios, aqui o Capivari e o Atibaia. O Atibaia é um rio muito importante para nós, como a gente falou no outro carro. E esse rio, nós temos um limite para captação. E quando então a gente tem que, essa própria Sanasa, ela é muito criteriosa no cuidado com relação a essa água. Tanto na captação, no cuidado com relação a essa água para captar, mas também na distribuição, para que não perca, para que não desperdice nas redes de distribuição. Tem muito controle sobre isso. A Sanasa é muito tecnológica nesse ponto. Então a gente precisa também fazer a nossa parte na nossa casa para também não desperdiçar. Muito bem, Geraldo. Então, pessoal, chega mais aqui. Nós vamos continuar a demonstração aqui dentro da van da Sanasa. Estamos aqui com o Wellington, com a dona Milka. Dona Milka, a senhora gosta muito de participar dessa atividade aqui, né? Com certeza. Participa dessa equipe há quanto tempo? Desde 2011, 2012. Desde 2012? Isso. Então já passaram por aqui muitos alunos da nossa cidade. Com certeza. Professores. Também. E vocês ficam felizes de estar ampliando a consciência das pessoas para o uso racional da água. Pessoal, a água é importante para a nossa qualidade de vida. Ninguém aqui está falando para não usar a água. Isso. Mas você usar de forma inadequada, no desperdício, além de você poder aí ter uma surpresa, né, quando vem a conta d'água, e a gente tem que pensar, quanto mais desperdiçar, usar água de forma inadequada, amplia o investimento que a Sanasa tem que fazer de milhões e milhões de reais em novas caixas de reservação. Com o crescimento populacional, isso já tem que ser feito. Então, se a gente tiver uma população consciente, sabendo usar, não vai faltar. É aquela frase, né? Meio batida, mas é isso aí. Sabendo usar, não vai faltar. É isso aí, né, dona Milka? É isso mesmo. Então, bora lá fazer uso consciente. Obrigado, dona Milka. Obrigado, Wellington. Geraldo, Obrigada. você vai fazer chover agora no chuveiro? Pode ser, vamos lá. Né? Vou ligar aqui também o que vai acontecer no chuveiro. Vou zerar aqui. Pra gente ver. Bom, o que a gente gosta de falar também, o chuveiro é um grande vilão, né? Por causa do tempo de banho e tal. Mas quando a gente utiliza a água com sabedoria, a gente pode tomar um banho tranquilo e higienizar o nosso corpo, que é o objetivo do equipamento desse, né? De tirar realmente a sujeira do nosso corpo depois de um dia de trabalho, for passear, alguma coisa do tipo também. E aqui a gente está abrindo totalmente, né? Esse daqui, esse especificou, abrimos só um pouco para ver como está esse consumo. E a gente consegue perceber que só nessa característica a gente consegue ver quanto está gastando. Porque quando você, por exemplo, eu moro em uma região, eu saio de uma casa, por exemplo, então pode ser esse tipo de pensamento que a gente pode ter aqui. Eu morei em uma casa térrea, agora estou morando num condomínio, onde a pressão é muito maior. Se a pressão é muito maior, eu vou gastar mais água. Tá? Aí, claro, nessa característica, se a gente for pegar e demorar mais tempo, claro, vou gastar bem mais água. Então, olha só, tem um pouco mais de um minuto, né, gente? Um pouco mais de um minuto que a gente estava aqui conversando, olha só. 6 litros e 600, e aqui já foram para 14 litros. Pessoal,
vocês entenderam bem, olha aqui, ó. Esse aqui, chuveiro, com um pouco de restrição, vocês viram que o volume... Quer dizer, que Daria para tomar um banho tranquilo. que dá para tomar um banho tranquilo, né? A sensação é de que até é muito parecido, mas olha a diferença de volume. Com o restritor, em 1 minuto e 10, 6,6 litros de água. Sem restritor, 14, mais do que o dobro. Então, metade da água, nesse segundo caso aqui, com pressão mais aumentada ou sem restritor, estava sendo dispersada. Sim. E o mesmo banho. O mesmo banho. Conforto aqui, a pessoa está lá, toma banho. No mesmo tempo que ele ficou no banho, gastou o dobro de água. Impressionante, Geraldo. Realmente muito impressionante. E esse aqui? Aquele pessoal que é uma cachoeira, assim? Jogar mais água, esse aqui é mais eficiente. Não, o que acontece? Esse veículo aqui, a gente montou para uma atividade que nós fazíamos em escolas, né? Porque nós fizemos um trabalho muito importante com 200 escolas públicas em Campinas. E todos esses equipamentos foram ganhados por nós. Então, o objetivo nosso nunca foi vender torneira, mas levar as pessoas a entenderem que elas têm que fazer o uso de acordo com o que elas precisam. E esse aqui foi um dos brindes que a gente ganhou, né? Seria no clube, por exemplo, que você vai lá tomar... Você aperta, ele vem e fecha depois de um tempo, né? A gente vai fechar, para lá, para você poder entrar numa piscina, depois de um tempo ele fecha, vamos deixar ali aberto, muito propício. As pessoas iam lá, tiravam aquela água do corpo e ele não fechava. Então, além de ter o restritor, você tem esses sistemas de fechamento, né? Sim, sozinho ele fecha. Ó. Sim, a gente vê isso lá na rodoviária de Campinas, por exemplo. Ó. Sim. Nas escolas. Então, além do restritor, ó, depois de um tempo ele fecha, para a gente não dispersar água. Exatamente. Né? Aqui a gente está gastando um pouquinho mais de água. Sim, sim. Aqui a gente vai fazer uma demonstração para você ver a diferença bem clara. Esse aqui, por exemplo, no mesmo tempo, ó, ele encheria um copo de água. Já nesse outro aqui, né? Seria muito mais. A gente faz demonstração de uma maneira mais clara para as pessoas entenderem a diferença entre as duas pontas. O que é o desperdício, né? Sim, os dois seriam para lavar a mão, né? Os dois você sai com a mão higienizada, mas só que com um você desperdiça muito mais. E o que estava fazendo a diferença, né? É só isso, né, gente? Vamos tirar um aqui que está mais fácil de tirar. Que esse daqui, ó, que a gente viu aqui, nesse que sai dessa maneira. Então esse é o restritor. É o restritor. Simples assim. Sim, o que ele está fazendo, na verdade, aquele orifício que seria grande, seria muita água, né? Ele veda, né? Tem uma borrachinha aqui e a água vai sair só por esses buraquinhos. Então ela envolve toda a minha mão, higieniza. Já está feita a sua limpeza, a sua higienização destinada ao que você precisa sem desperdício. É isso aí, pessoal. Projeto Casa da Sanasa, de uso consciente da água, do ciclo da água no saneamento. Casa, uso consciente da água, uso consciente da rede de esgoto, para a gente não ligar a rede de esgoto, não ligar o esgoto fora da rede de esgoto, que aí vai cair na drenagem fluvial e vai poluir os nossos rios e córregos. Semana do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora o Geraldo vai falar aqui desse lado sobre vaso. Tem diferença de consumo de água aí nos nossos vasos? Tá. O que acontece? Os vasos antigos, eles necessitavam de muita água. Né? Esses vasos mais recentes, de mais ou menos de 1998 para cá, eles têm essa característica de ter um volume de água de 6 litros, que é o que eles precisam para dar uma descarga. Então você sempre vai achar que estão 6 LPF, que é os 6 litros por fluxo que ele necessita. E aqui a gente encontra em algumas casas esse que tem esses dois botões. Né? Então muita gente não sabe, mas aqui também você consegue reduzir o desperdício. Né? Como? Apertando o botão correto para dar aquela descarga. O pequeno, por exemplo, ele vai utilizar metade da água. Já o botão grande, eu vou usar toda a água. Então a gente vai fazer uma demonstraçãozinha aqui rápido. Vou zerar aqui, né? Só esperar a gente. Beleza. Vou apertar o botão pequeno aqui então, tá? Esse botão pequeno. E vamos ver quanto que ele vai gastar de água. Como esse veículo é um veículo que a gente anda por Campinas inteira, deu certo.
às vezes ele dá uma enroscadinha, porque a gente passa por ruas esburacadas e tal. Então, vejo só que esse tipo de equipamento pode não funcionar adequadamente aqui com a gente. Mas a gente agora deu certinho, gastou 3 litros, e eu vou apertar agora o botão grande, né? Vamos ver quanto que a gente vai gastar. Agora pegou a grande. Pode perceber que eu usei mais água, e vamos ver quanto foi isso nessa utilização. A gente faz uma manutenção constante para funcionar tudo bonitinho, né? Então, na nossa casa, se a gente colocar um equipamento desse, a gente tem que ficar atento, fazer uma manutenção, ver se realmente está funcionando dessa maneira que a gente gostaria aqui. Tá lá, 5 litros e 600 desse mesmo aqui. Tá certo, Geraldo. Então, pessoal, nós estamos fechando a nossa atividade. Tem mais alguma coisa para ser demonstrada? Se você quiser demonstrar, fique à vontade, Geraldo. Não, a gente sempre orienta as pessoas também quando for dar uma descarga, por exemplo. Mas eu não tenho esse, eu tenho essa hidra, por exemplo. A hidra, 3 segundos é o suficiente para dar uma boa descarga, né? Então aperta aqui durante 3 segundos, ela já vai fechar e você vai dar uma boa descarga. Vou só fechar aqui, porque a gente sempre orienta também as pessoas a sempre dar descarga com a tampa fechada, para evitar de espirrar algumas coisas que tem ali, né? Então, é uma maneira também de a gente cuidar do ambiente ali doméstico. Então, 1, 2, 3, ela vai ver aqui e dá uma atenção. Não estava assim. Muito obrigado pela atenção, Geraldo, Dona Milka, Wellington. Um abraço para o nosso presidente da Sanasa, Dr. Manuelito. Parabéns por esse trabalho de conscientização. Vocês imaginam essa diferença que chega a ser o dobro de gasto de água multiplicado numa cidade do tamanho da nossa? Que diferença que dá, que volume de água faz a consciência a gente gastar menos, né? Um pequeno restritor de água já gasta menos, a conta diminui um pouco. Então vamos ficar atentos. Não é para deixar de usar água, porque ela melhora a nossa vida, ela melhora a higiene nossa. Então ninguém aqui está falando que não é para lavar a mão, Exato. porque isso depois vai na boca, gera doença. Né? Então assim, a gente precisa ter consciência, usar bem, se higienizar bem, tomar o seu banho tranquilo, mas fazendo o possível para gastar pouca água, a água necessária, não é pouca. É a necessária para a gente se higienizar, para a gente lavar a nossa casa, mas sem desperdício, sem jogar água fora sem necessidade, porque isso vai requerer mais investimento da Sanasa na captação, no transporte dessa água, no armazenamento dessa água, e isso tudo é dinheiro, inclusive público, no nosso caso, da Sanasa, que é uma das melhores empresas públicas de saneamento do país. Então foi legal essa live para a gente mostrar isso. Se quiser ajudar a gente a conscientizar mais gente, compartilha, curte e compartilha. Bora lá, moçada. Rogério Menezes, secretário do Verde Meio Ambiente, com essa equipe maravilhosa da Sanasa, fazendo a diferença. Valeu!